No dia 8 de outubro de 2015, o Liverpool assinou um contrato com o promissor treinador da nova safra de técnicos alemães, o já ídolo no Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Klopp vinha de um bom trabalho no Borussia, onde conquistou 2 Bundesligas, uma Copa da Alemanha, 2 Supercopas da Alemanha, o que era um feito considerável para o Borussia, que vinha de uma seca completa de títulos desde a conquista da Champions League em 97. Mesmo com currículo promissor, Klopp não tinha sido testado em outros mercados e não chegou nem de longe com unanimidade no fragilizado Liverpool, que passava por uma crise gigantesca e que tinha como maior ambição conquistar a até então inédita Premier League. Os primeiros anos do trabalho do Klopp nos Reds não foram fáceis. O Liverpool terminou a temporada 15-16 só na 8ª posição, colocação inferior até mesmo que da temporada passada, quando o time comandado pelo Brendan Rodgers concluiu na 6ª colocação. As temporadas seguintes, 16-17 e 17-18, foram marcadas por um processo de adaptação que demandava tempo e paciência, e o trabalho do Klopp, ainda sem títulos, era duramente questionado pela torcida e pela imprensa. Foram só 2 anos depois, na temporada 18-19, que o treinador alemão chegou à sua primeira taça, e o time do Liverpool fez história ao conquistar aquela Champions League de 2019 em cima do rival inglês Tottenham, consagrando o trabalho de Klopp e marcando seu nome para sempre na história do clube. O tempo desde a chegada de Klopp até a conquista do seu primeiro título foi de 1.343 dias. Foram 4 anos onde o torcedor inglês teve que exercitar sua paciência e a diretoria do Liverpool depositar sua confiança no trabalho do treinador, para que só então os frutos começassem a aparecer. Para você ter uma ideia, no mesmo período, o Palmeiras teve 9 treinadores passando pela academia de futebol, com muitos deles até conquistando taças, porém sem uma continuidade no trabalho. Desde maio de 2021 até maio de 2025, um tempo igual ao que o Klopp levou para ganhar seu primeiro título, Corinthians e Santos tiveram 13 treinadores diferentes passando por seus times, uma média de tempo de 3 meses por treinador nesse período. É claro que o Liverpool é um exemplo à parte, isso porque o time inglês mantém uma política extrema de manter seus comandantes no cargo, mesmo que a situação esteja extremamente desfavorável. Isso resulta que ao longo de seus 133 anos de história, só 24 treinadores passaram pelo comando. Uma média de tempo de trabalho de 5 anos e meio por treinador, bem diferente do que a gente vê em nossa realidade do futebol brasileiro. Mas onde eu quero chegar com isso? Entre os vários desafios que o nosso futebol enfrenta para se colocar em posição de protagonismo em relação ao futebol europeu, um dos mais claros é a mentalidade de torcida e diretoria dos clubes que foi construída nas últimas décadas em relação a qual é a função do treinador dentro do time profissional e como se deve lidar com seus fracassos. Treinadores sendo demitidos com menos de 5 jogos, dispensados depois de ganhar tudo e sequer receberem uma chance para mostrar que de fato vieram, são evidências disso. É claro que os treinadores não são totalmente inocentes, trabalhos horríveis não são exceção nem de longe, e muitos realmente não merecem nem um segundo a mais ocupando suas posições. No entanto, se nós dermos uma olhada rápida para o retrospecto aqui no nosso próprio quintal, são raros os casos de trabalhos curtos que acabaram em grande sucesso esportivo. Muricy no São Paulo, Marcelo Oliveira no Cruzeiro, Renato Gaúcho no Grêmio, Tite no Corinthians e Cuca no Galo. São só alguns exemplos de trabalhos duradouros que marcaram época e foram muito mais produtivos do que os 4 anos jogados fora por Santos e Corinthians. Nessas gestões que claramente não são guiadas por projeto esportivo nem modelo de negócios, mas só pela pura e simples improvisação, o famoso jeitinho brasileiro. Mas onde que o Palmeiras e o Abel Ferreira entram nessa bagunça? Bom, no dia 30 de outubro de 2020, um desconhecido treinador português desembarcava na academia de futebol e impressionava já na sua coletiva de apresentação. A dúvida em relação à sua capacidade não durou muito, já que só 3 meses depois de sua chegada, ele levava o Palmeiras ao bicampeonato da Libertadores da América, seguida do tricampeonato em cima do Flamengo, no final daquele mesmo ano. Isso é história e todo mundo sabe. Agora, o que talvez passe despercebido num olhar mais apressado sobre a já histórica passagem de Abel Ferreira aqui em terras brasileiras é o impacto que o seu legado pode deixar, principalmente dentro da filosofia de trabalho da Sociedade Esportiva Palmeiras. Até 2020, o Palmeiras enfrentava sérias dificuldades de encontrar um comandante a par do elenco que vinha sendo montado desde o ano de 2015. Com bons trabalhos, como o de Cuca sendo interrompidos precocemente por decisão do próprio Cuca, e outros trabalhos vitoriosos, como o de Filipão em 2018, Luxemburgo em 2020, não convencendo nem de longe, a peça que faltava para que o já vencedor projeto engrenasse de vez parecia quase impossível de se encontrar. Abel Ferreira assume o Palmeiras com um currículo extremamente tímido, até então quase inexistente, uma passagem aceitável para as não tão exigentes expectativas do Braga de Portugal e um curto período à frente do PAOK da Grécia resumiam a carreira do treinador português até então. Até por isso, a incerteza da mídia e do torcedor alviverde eram totalmente justificadas. No entanto, mesmo depois da conquista de sua primeira Libertadores pelo Palmeiras, Abel se deparou pela primeira vez no início de 2021 com a turbulência dos mares navegados por aqueles que aceitam atuar como treinadores nesse caos chamado futebol brasileiro. Depois de uma sequência de 3 derrotas significativas do Mundial de Clubes para o Tigres, da Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça e da eliminação na Copa do Brasil para o CRB, por muito pouco, Abel Ferreira não viu o seu projeto esportivo que vinha sendo e ainda seria construído
jogado fora subitamente. Se o treinador português tivesse mesmo sido demitido naquele momento, provavelmente nenhum dos títulos que foram conquistados nos anos seguintes teriam de fato acontecido, e o tamanho do legado de Abel Ferreira para o Palmeiras seria totalmente diferente. A questão é, será que a torcida do Palmeiras e a diretoria do clube aprenderam algo de concreto com a tão vitoriosa passagem do português? O legado de Abel Ferreira não precisa se resumir aos títulos conquistados, mas sim como um exemplo vivo de que o caminho para o sucesso pode ser diretorias de futebol firmes, que não cedem tão facilmente às pressões vindas externamente, e uma mudança da mentalidade do torcedor, que entenda de uma vez por todas que no futebol o caminho mais fácil e rápido, na maioria absoluta das vezes, não é o melhor. Se a diretoria do Palmeiras tiver de fato aprendido algo com esse momento espetacular vivido pelo clube da Barra Funda, pode ser que mesmo após a inevitável saída do treinador português, seu legado garanta uma sequência de bons trabalhos e dominância no Brasil e na América do Sul, nunca antes vistos. Agora, resta saber se da parte da diretoria existe essa vontade de fugir do óbvio e aspirar a patamares ainda mais elevados no nosso futebol.